Meus irmãos, na nossa jornada aqui nos estudos da Teologia do Pacto, a gente começou vendo que o fim principal do homem, lembrando disso, na verdade, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou desfrutar dele para sempre. A linguagem de desfrute, ou de gozo, de deleite, nos lembra a ideia de prazer, nos lembra a ideia de regozijo, e é isso que se encontra no coração de um crente ao ele seguir o Senhor e Salvador da sua vida, por meio de quem e a quem ele confessou como o amado da sua alma por meio de pública profissão de fé. Então, quando a gente ama alguém, o que é que a gente deseja? Crescer em intimidade com aquela pessoa. E aí, desse modo, a gente lembra a passagem do Salmo 25, versículo 14, que nos lembra que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, esse versículo aqui, o que ele nos lembra, é que, ou nos indica pelo menos, é que a aliança ou o pacto é o meio através do qual nós crescemos em nossa intimidade com o Senhor. E isso porque o pacto ele vai descrever os contornos do nosso relacionamento com Deus. Se a gente pensar direitinho, cada relacionamento tem o seu contorno específico. A gente tem um relacionamento entre pais e filhos, a gente tem um relacionamento entre marido e mulher, a gente tem relacionamentos de amizade, relacionamentos de emprego e por aí vai. Diante disso, meus irmãos, a gente pode rapidamente perceber a importância de estudarmos o tópico da aliança ou do pacto. Então, o que seria, relembrando, a teologia do pacto? A teologia do pacto é o estudo do propósito eterno e imutável de Deus de reunir um povo para si. E ele faz isso por meio do pacto. O propósito eterno e imutável de Deus de reunir um povo para si. E isso ele faz por meio de um pacto. E aí, o que é um pacto? Um pacto é um vínculo condicional entre duas ou mais partes, envolvendo promessas de bênçãos e o anúncio de maldição. Um vínculo entre duas ou mais partes, um vínculo condicional, envolvendo promessa de bênçãos e anúncio de maldições. Eu modifiquei um pouco a definição que eu utilizei em nossa segunda aula, porque eu acho que essa aqui nos ajuda de duas formas bem interessantes. E faz isso sem complicar e sem aumentar o número de palavras que a gente usa para definir, para não ficar uma coisa que é tão até difícil a gente lembrar o que é. Em primeiro lugar, veja, eu adicionei a palavra condicional, é um vínculo condicional. O que é que eu quero dizer com isso? É que todo pacto tem uma condição. Em segundo lugar, é o cumprimento ou o descumprimento dessa condição que vai determinar se receberemos as bênçãos prometidas ou se receberemos as maldições ou punições anunciadas naquele mesmo pacto. Então, um pacto é um vínculo condicional entre duas ou mais partes, envolvendo tanto a promessa de bênçãos quanto o anúncio de maldições. Alguma pergunta até aqui? Faz um tempinho que a gente se reuniu, então estou tentando caminhar. Beleza. Novamente, a gente tem o privilégio de ter as aulas anteriores gravadas e na primeira aula eu expandi bastante sobre, inclusive, as bênçãos que a teologia da aliança traz para nós e vale a pena ouvir de novo. Estou vendo os noveleiros aí rindo, né? Isso aí. Em nossa segunda aula, a gente viu que existe uma unidade na Bíblia. Existe uma unidade na Bíblia. E a gente pode perceber essa unidade, pelo menos, de duas formas diferentes. A gente pode ver a unidade na estrutura da Bíblia e no tema da Bíblia. Então, como seria essa unidade na estrutura da Bíblia? Por exemplo, a gente viu que o plano de Deus é modificado, a estrutura, ou seja, o plano redentor que Deus revelou na Bíblia, ele é unificado em sua estrutura. Um exemplo que a gente viu, por exemplo, foi Êxodo 2, versos 23 a 25, onde a gente vê que o que, em certa medida, motivou Deus a resgatar o povo de Israel foi a promessa, a aliança, o pacto que ele firmou com Abraão. Lá em Gênesis 2, a gente vê essas partes sendo unificadas. A gente vê que a aliança é para nós e para os nossos filhos. A gente lê isso em Atos 2, mas aí a gente lembra que esse princípio foi estabelecido em Deuteronômio, capítulo 5.
E aí a gente vê também Atos 3:25, Gálatas 3:25, todos esses princípios sendo colocados lado a lado. Mas uma passagem chave, eu acho, para aquele momento foi Ezequiel 37, especificamente versos 24 a 26. Essa passagem é muito instrutiva porque nela estão contidas todas as lidas aos pactos de Deus que ele estabeleceu em todo o Antigo Testamento e como eles são como que uma caminhada que culmina no destino final, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? E aí a gente entende porque lá em 2 Coríntios 1:20 a gente vai ver que todas as promessas de Deus têm nele, em Jesus Cristo, o sim. Por isso também, por meio dele, se diz o amém para a glória de Deus, por meio de nós. Então a gente viu que essa unidade na Bíblia não é só estrutural, mas também é com relação ao tema. E qual é esse tema? É exatamente o propósito da teologia do pacto. É Deus reunindo um povo para si mesmo. Então a gente viu que o tema da Bíblia poderia ser colocado basicamente com aquilo que um teólogo chamado O. Palmer Robertson, ele vai colocar como o princípio Emmanuel. Você sabe o que é Emmanuel? Deus conosco. Então o princípio Emmanuel é basicamente esse tema que você vê sendo repetido na Bíblia. Eu serei o teu Deus, vós sereis o meu povo, e eu habitarei no meio de vós. A gente vê isso claramente, no jardim era a presença de Deus. Deus ele caminhava com Abraão, com os patriarcas. Quando o povo vai para a peregrinação, Deus ele estava lá no tabernáculo. Não é isso? A gente vê sempre essa ideia de Deus caminhando, habitando no meio do povo. Então, meus irmãos, a gente em seguida estudamos o Pacto das Obras, começamos a estudar aquele pacto, vimos também que ele é chamado de Pacto da Vida, ou Pacto da Criação, dependendo do que você está querendo enfocar. O modo mais comum de se referir a esse pacto entre Deus e Adão é Pacto das Obras, de fato, mas quando eu falo Pacto das Obras, a ênfase está na condição, que era obediência perfeita, as obras. Quando eu falo Pacto da Vida, eu estou focando na bênção prometida, que era vida eterna, em glória com Deus. Quando eu falo Pacto da Criação, eu estou focando no momento em que aquele pacto foi criado. É a mesma coisa, é o mesmo pacto, mas inclusive nos nossos símbolos de fé, a confissão e os catecismos de Westminster, por vezes vão se referir a esse pacto como, ora, Pacto das Obras, mais comum, mas também Pacto da Vida ou Pacto da Criação. E agora você sabe por quê. A gente viu que a obediência para a qual Adão foi chamado não era simplesmente não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ainda que aquele lá fosse o foco do teste da obediência que ele estava sujeito. A gente viu que existiam parâmetros genéricos ou mandamentos gerais no Pacto das Obras. E outra forma da gente chamar esses mandamentos gerais eram ou mandatos culturais ou mesmo ordenanças da criação. A gente viu cada um deles. O casamento e a procriação. O domínio como representantes de Deus por meio do trabalho. A gente viu o sabate, que hoje é o dia do Senhor. E a gente viu a importância de cada um desses. E de maneira geral, nós vimos que eles são chamados ordenanças ou mandatos da criação, porque eles foram aquilo que Deus colocou na própria estrutura, no próprio DNA da criação, como aquelas ordenanças que vão fincar a gente em nossa ordem, no nosso viver, enquanto seres humanos. Como se fosse aquelas coisas que seguram, sabe quando você não coloca a sombrinha na praia, quando você não finca ela bem direitinho, ela voa rapidinho no primeiro vento. Então, essas ordenanças são como fincar a criação para que ela não se exaspere, para que não caiamos em nossa dignidade enquanto ser humano mesmo. De maneira específica, a gente viu também que não só eles serviam como base para toda a criação, para todos que viveriam, mesmo depois da queda, mas a gente viu que Adão deveria obedecer a cada um deles também. Se ele quebrasse algum daqueles mandamentos ali, ele também quebraria o Pacto das Obras, tá? E aí a gente finalizou vendo que o Pacto das Obras já nos mostra, muitas vezes as pessoas tendem a pensar no Pacto das Obras como uma coisa fria. Ah, Deus ele não está nem aí, assim, ele só estava tendo um relacionamento frio com o ser humano. De jeito nenhum. A gente viu que já no Pacto das Obras, a gente pode ver o caráter misericordioso, bondoso e benevolente de Deus. E como foi que a gente viu isso? Principalmente porque, tendo nos criado, naturalmente já deveríamos obediência a Ele como Criador. Então, ao obedecermos, Deus poderia simplesmente ter dito, não fez mais do que a sua obrigação. Mas ele decidiu entrar voluntariamente, nada compelia, obrigava Deus a fazer isso.
Ele decidiu voluntariamente entrar em uma aliança, em um pacto conosco, a fim de dar uma recompensa por fazermos aquilo que já era a nossa obrigação. E nisso vemos a benevolência ou a bondade de Deus. E qual seria essa recompensa que viria dessa obediência perfeita do nosso representante Adão? Sermos um povo vivendo num paraíso esse marcado pela gloriosa presença de Deus por toda a eternidade. Sermos um povo vivendo num paraíso marcado pela presença de Deus por toda a eternidade. Povo, paraíso, presença. Isso não é meu, isso é de um teólogo australiano chamado Goldsworthy, ele que tem essa aliteração que me é muito útil até hoje. Mas o que foi que aconteceu? A gente vive no paraíso hoje? Aconteceu alguma coisa. E é para isso que a gente volta a nossa atenção hoje. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 3? Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Veja a sutileza. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis. Olha o primeiro legalismo aqui. Nem tocareis nele, para que não morrais. Deus nunca falou isso de tocar. Essa é a palavra dela aqui. Verso 4. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Questionando a palavra de Deus. Veja como isso é eminentemente uma obra de Satanás. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, veja o desejo de tomar o lugar de Deus, que é dele, ele tentando espalhar isso para o ser humano. Como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Aqui o pacto das obras foi quebrado. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo, interessante esse termo aqui, a gente vai falar sobre ele, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas, cobrindo da cintura para baixo, cintas para si. Verso 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. Veja como o pecado já começa a tornar a gente tolo, como é que se esconde de Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. Verso 9, chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Veja aí Deus sendo condescendente. Eles sabiam onde Adão estava, mas até mesmo na pregação do Evangelho, ele sabe onde nós estamos, mas ainda assim ele nos chama. Verso 10, Adão respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Nenhuma mentira aqui, foi isso que aconteceu mesmo, mas Deus perguntou a ele, você comeu? E ele desviou o foco, mas ele não contou uma mentira. Veja como às vezes a gente pode dizer assim, não, eu estou falando a verdade, mas a gente está fazendo uma coisa errada aqui. Verso 13, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Nenhuma mentira aqui. Mas ao mesmo tempo, perceba o coração desnudado, ao invés de receber a culpa. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, malditas és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, ou seja, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse, visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu
comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, referência à morte física aqui, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem, a gente vai falar disso aqui, e deu o homem o nome de Eva, a sua mulher. O nome dela era mulher, passou a ser Eva. Por ser, a razão de ter dado esse nome, por ser a mãe de todos os seres humanos. Tradução melhor aqui seria todos os que têm vida, ou viventes, seria melhor aqui. 21. Fez o Senhor Deus, então, vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Diferença de cinta para vestimenta, que a vestimenta cobre por inteiro. Verso 22. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Veja que interessante. Parece que a árvore da vida era um sacramento do pacto das obras. A gente vai falar disso mais adiante, bem mais adiante. Verso 23. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então a gente vai ver agora, a gente vai tratar da queda do homem e dos seus efeitos, ok? Veja, provavelmente vocês já viram alguma daquelas listas que revistas ou sites, para não entregar que eu já estou ficando velho, ou sites ou blogs fazem das pessoas mais influentes no mundo. Vocês já viram listas assim na vida de vocês? 10 pessoas mais, 100 pessoas mais influentes ou coisa do tipo. Normalmente essas listas acertam a primeira pessoa mais influente. Quem vocês acham que é essa pessoa? Pessoa mais influente da história da humanidade. Normalmente elas acertam a primeira pessoa. Normalmente as listas começam com Jesus. Afinal de contas, a gente tem divisão na história, antes e depois de Cristo. Ele ainda é conhecido como o homem mais influente que viveu. Mas eu ainda estou para ver alguém que vai acertar a segunda pessoa. Normalmente não acerta. Quem vocês acham que está na minha cabeça que é a segunda pessoa mais importante? E do que a gente está estudando aqui é uma dica. Adão. Veja só, Adão. Tirando Jesus Cristo, ninguém foi tão influente na existência da humanidade quanto esse homem. A vida de ninguém teve tanta consequência para a humanidade do que a vida de Adão. Só de Jesus Cristo teve mais. Se você já estivesse acostumando a pensar de uma maneira pactual, talvez você já percebeu o que está por vir aqui. Veja, Deus celebrou o pacto das obras com Adão, como representante de toda a humanidade, prometendo bênçãos caso a condição fosse cumprida, a obediência perfeita, e anunciando a maldição caso ela fosse descumprida, a morte. Certamente morrerás. Adão desobedeceu. Assim, sendo justo, cabe a Deus agora punir. Afinal de contas, Deus nunca volta atrás na sua palavra. E veja o que ele disse no capítulo 2, versos 16 e 17, lembrando. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas aqui eu não quero que vocês reproduzam na mente de vocês um Deus perdendo o controle de maneira irracional, como um pai ou uma mãe, quando já está por aqui e não consegue mais se controlar diante do caos, por exemplo. Isso acontece com o melhor de nós. Ainda assim, note que Deus odeia o pecado. Porque o pecado, ele bagunça o mundo bom que Deus criou. O pecado, ele é como uma pichação na obra-prima de Deus. O pecado bagunça o ser humano, que é a feitura divina, em sua imagem e semelhança, a quem Deus deu grande dignidade e a quem Deus ama. Mas Deus odeia o pecado acima de tudo, por quê? Porque o pecado é um ataque a Ele. O pecado é um ataque a Deus. E isso é algo que o próprio Satanás entendeu muito bem. Veja, João Calvino, um grande líder da Reforma Protestante, ele escreveu o seguinte em seu comentário aqui em Gênesis 3. Ele disse assim, porque Satanás não possuía capacidade de arrastar Deus para fora do seu trono, ele atacou o homem em quem a imagem de Deus resplandecia. E assim, ele buscou, na pessoa do homem, obscurecer a glória divina.
Um outro autor ele vai ilustrar essa ideia trazendo a memória da Segunda Guerra do Golfo, onde uma multidão de cidadãos iraquianos derrubava uma estátua de Saddam Hussein no meio do centro de Bagdá. O próprio Hussein ele estava escondido, ele não estava ali, mas aquele povo estava com sede de sangue, queria fazer alguma coisa, e na ausência do próprio terrorista lá, eles derrubaram a estátua dele. E veja, construir estátuas como maneira de afirmar o seu domínio sobre território é uma prática comum na história, e aquele era o caso. E, em um certo sentido, era isso que meio que Deus estava fazendo quando Ele criou o homem. Ele estava demonstrando o seu domínio sobre a sua criação ao colocá-la sob os cuidados daquele que possuía a sua imagem e a sua semelhança, e ordenando a eles que reproduzissem mais imagens divinas para que a imagem de Deus dominasse a criação, em nome de Deus. E aí o que Calvino nos ajuda a perceber, e essa ilustração também, é que ao atacar os seres humanos, Satanás ele estava indiretamente atacando a Deus. Ele não tinha o poder de matar a Deus, mas ele podia atacar as imagens de Deus e impedir que mais delas se espalhassem pelo planeta. Ele ia pelo menos pichá-las para que elas pudessem ficar deturpadas. Era isso que ele tentava fazer. E Adão e Eva caíram no seu plano ardil. O ataque ele foi, como observamos, sutil, mas certeiro. Isso porque Satanás ele não poderia forçar o homem a pecar. No Éden, no jardim, a humanidade era capaz de pecar, mas eles eram também capazes de não pecar. E nisso a gente é diferente deles, antes de Cristo. Eles tinham poder para escolher um desses dois caminhos, mas eles escolheram o caminho dos tolos, o caminho do pecado. Eva, sendo enganada, toma o fruto e come, e Adão também faz a mesma coisa, e ali eles se uniram junto com Satanás em uma guerra velada contra Deus. Embora aquela ação de comer o fruto proibido pareça pequena, a intenção era maligna, e a gente pode resumir essa intenção em uma palavra: traição. E essa é a imagem, interessantemente, que Deus vai demonstrar o que o pecado é em sua essência, é um adultério espiritual. Por isso que Cristo é chamado nosso noivo. Você vai ver isso bem claramente, por exemplo, no profeta Oséias. A profecia toda quase gira em torno dessa ideia do adultério espiritual. Veja, apesar do dom de um mundo glorioso e, acima de tudo, do dom da comunhão íntima com o Deus Trino, Adão e Eva buscavam algo mais. Algo mais. Deus havia sido bondoso com eles, ao prometer-lhes, inclusive, a Ele mesmo como recompensa pactual. Ainda assim, eles, como crianças mimadas, não ficaram felizes com o que receberam de Deus e jogaram fora. Não ficaram gratos, não foram agradecidos pelo presente que receberam. E parece que rapidamente eles se deram conta do fracasso e da tolice da traição deles. Eles percebem, eu falei para vocês que essa expressão era interessante, eles percebem que estavam nus. Eu acredito que aqui a ideia de perceber não é que eles não sabiam que eles estavam nus antes, mas é que eles passaram a se incomodar com aquela nudez e buscam cobrir, veja, os seus órgãos sexuais. Por que só aquelas partes? A gente não tem, eu creio, uma resposta definitiva a essa questão, mas tem duas opções que me parecem as mais plausíveis, e não são necessariamente uma ou outra, mas tem duas opções que eu vi que me parecem bem plausíveis. A primeira é que esse momento demonstra uma morte espiritual, no sentido de que agora os pensamentos deles, ou a sua vida interior, não estavam mais no estado de pureza e santidade e justiça originais, como eles foram criados. E uma segunda sugestão, um tanto especulativa, mas ainda assim interessante, eu acho, vale a pena mencionar, porque eu acho bem interessante, é de que eles cobriram seus órgãos sexuais porque aquelas são partes que lembrariam tanto Adão quanto a Eva de que eles não são autossuficientes como Deus. Não era esse o discurso de Satanás, vocês vão ser como Deus, mas eles precisam uns dos outros até mesmo para procriar, algo que é menos do que criar. Criar é fazer as coisas do nada. Procriar é fazer algo, por exemplo, a partir de uma matéria-prima. Isso a gente consegue fazer, mas a gente não consegue criar as coisas do nada. E aí os órgãos sexuais eles serviam de lembrete. Eu preciso de você e você precisa de mim.
E para completar um hino, né, para vocês não ficarem incomodados, nós precisamos de Cristo até o fim. Somente Deus pode criar do nada, né? E aí isso seria um lembrete mais óbvio das suas limitações como seres humanos. Eles falharam. Vocês não são como Deus, nem nunca serão, né? Para citar outro filme clássico aí. Dito isso, alguma pergunta até aqui? Ok. Vamos falar agora das punições ou maldições pactuais. A mesma palavra aí, pode ser falar tanto punições ou maldições pactuais. Veja, muito embora... Pois não. Vamos lá, não, vamos lá. Claro. Veja bem, repetindo aí, o irmão está perguntando sobre a questão do conhecimento que Adão e Eva possuíam de Deus antes mesmo deles pecarem, não é isso? Veja, a gente não tem revelado para nós estritamente os detalhes do que eles conheciam a respeito de Deus. Mas esse era um conhecimento pessoal e íntimo. Deus os criou para a comunhão com ele. E o pecado, que é aquele agente que vai deturpar, que vai dividir, que vai separá-los de Deus, ainda não existia. Então eles desfrutavam de uma comunhão com Deus. Tanto é que Deus, a linguagem parece até costumeira. Deus ele vinha na viração do dia, quase que como um encontro marcado com eles. Existia essa intimidade. Agora veja, quando você fala, eles não teriam um conhecimento profundo de Deus. Eu acredito que sim, que eles teriam, mas de fato o conhecimento que a gente tem de Deus, por conta inclusive da necessidade da vinda de Cristo, eu acredito que seja certamente maior. Até porque um dos argumentos que eu entendo sendo um argumento muito bom a respeito de qual é a utilidade do mal no mundo. A utilidade no mal do mundo é revelar mais de Deus, é revelar mais da justiça de Deus, porque um Deus que não age de maneira vingativa, a ele pertence a vingança, contra o mal, não seria um Deus bom, então revela mais de Deus, da sua justiça, e por isso, por meio dela, da sua bondade, revela mais da sua misericórdia, porque nós éramos maus, e ainda assim ele nos salvou. Então a cruz, por consequência, o ministério de Cristo, revela mais de Deus, ele andou conosco, como aquela imagem perfeita de Deus. O Hebreus vai falar, a imagem expressa a exata imagem de Deus. Então, assim, a resposta à tua pergunta é que esse conhecimento é muito maior do que o que a gente pode aferir por meio das palavras, por conta da santidade original e a comunhão que o homem desfrutava com Deus antes do pecado existir, e ao mesmo tempo é uma resposta afirmativa em dois sentidos. A gente afirma que o conhecimento era mais do que a gente pode saber, e a gente afirma também que o conhecimento que vem por meio de Cristo, ele expande ainda mais o ser de Deus, de uma maneira que seria impossível de ser expandida se o pecado não existisse. Porque Deus não teria uma razão para exercer graça se o pecado não existisse. Ele teria uma razão para exercer benevolência, bondade. Veja o meu cuidado de usar essas palavras antes do pecado, porque eu reservo a palavra graça para o pecado, porque graça é mais do que bondade. Bondade é você dar algo a alguém, misericórdia, dar algo a alguém que ela não merece. Graça é dar algo a alguém quando o que ele merece é exatamente a punição contrária. Enquanto quando Adão ele não, digamos assim, era um pecador, Deus ele estava sendo bondoso, misericordioso, dando a ele um pacto. Agora nós somos inimigos de Deus. O que a gente merece é a morte, mas ele nos oferece a vida. Ou seja, ele nos oferece a recompensa, que é o oposto da punição que a gente merece. Isso é graça. É mais do que bondade ainda, mais do que misericórdia. Então, eu afirmo que eles tinham um conhecimento profundo de Deus
mas também eu afirmo que seria impossível conhecer tanto de Deus sem o ministério de Cristo. Útil a resposta a essa questão? Vamos embora. Creio que sim. Eu creio que seria uma árvore diferente. Parece ser tudo indica que é uma árvore diferente. E tudo indica que, sim, é uma referência a Jesus Cristo, com certeza. Porque Ele é, de fato, aquele que vai nos dar vida. Veja, o que é um sacramento? A gente vai aprender isso mais. Eu vou entrar um pouco nisso, mas eu vou tentar ter cuidado para não expandir demais a ponto de tomar o lugar do que a gente vai ver hoje, mas, ao mesmo tempo, te ajudar com essa questão, porque eu acho que é uma questão importante. Veja, quando eu falei, alguns vão dizer, e durante a história da igreja, muitos teólogos reformados afirmaram que essa árvore da vida era como um sacramento daquele pacto. O que é um sacramento? São símbolos visíveis da bênção prometida no pacto. Por que a ceia do Senhor, por exemplo, é um sacramento do pacto da graça? Quem é a substância do pacto da graça? A gente vai aprender isso. Jesus Cristo. Ele é a substância do pacto da graça. Ele quem é oferecido, de Gênesis 3,15 até Apocalipse 22. Sempre salvação foi por meio de Cristo, por meio da fé. A gente vai ver isso com bem muita calma. Mas, o que é que um sacramento faz? Ele oferece o benefício prometido naquela aliança. Como o benefício prometido na aliança do pacto da graça é Jesus que é oferecido para a gente no sacramento da ceia do Senhor. Qual era o benefício prometido no pacto das obras? Vida eterna, comunhão com Deus, que é a mesma coisa de vida. Comunhão com Deus significa vida, separação de Deus significa morte, porque Deus é vida. Então, aquela árvore da vida era como que fosse um sacramento, era aquilo que garantiria a eles a recompensa do pacto das obras. Mas como eles quebraram o pacto das obras, eles não teriam acesso àquele sacramento mais de uma maneira que eles pudessem pegar com as suas próprias mãos. Eles vão retornar àquela árvore da vida, mas por meio de outra pessoa. E é por isso que a Bíblia acaba em Apocalipse 20 a 22, falando que os crentes descrevendo o céu como eles vão comer da árvore da vida. Isso. Volta para aquilo. E não é que a gente vai voltar para o jardim, é que a gente vai ter aquela recompensa que foi perdida, mas que o segundo Adão reconquistou. Excelente pergunta. Me parece fazer bastante sentido isso aí. A gente vai tocar nisso, mas me parece fazer sentido. Eu não vou tocar nisso especificamente na questão do sacrifício, mas simplesmente na questão da fé cobrindo. Mas eu vou tocar nisso aí que você está falando agora, porque eu não vou tocar no sacrifício. Beleza, não tem dizendo que foi um sacrifício, mas poxa, tem dizendo que ele vestiu com pele. E faz todo sentido, principalmente quando você para pensar que Gênesis a Deuteronômio foi tudo escrito por Moisés, e o centro ali dele é Levítico, que é um bocado de sacrifício. Né? Então, o ponto, Moisés já está apontando, ó só, esse caminho que Deus instituiu aqui por meio do tabernáculo e por meio do ministério sacerdotal, foi inaugurado por ele mesmo. Ele mesmo fez isso. Então, faz sentido essa ideia, sim. Faz sentido, sim. Muito bom. Muito bom. Vocês estão virados, muito bem. Então, vamos falar das punições e maldições pactuais. Veja, nesse momento, Deus ele podia simplesmente ter dito, vamos para o inferno os dois agora. Basicamente, ele poderia ter feito isso. Mas a gente não vê só a justiça de Deus aqui em Gênesis 3. A gente vê também, novamente, a sua misericórdia e agora a sua graça. Porque o pecado entrou na jogada. Mas embora eles tenham sido poupados do peso total da maldição, inferno, eles não se livraram
totalmente dela. Veja o joguinho de palavras aí. Eles se livraram do peso total, mas não se livraram totalmente da maldição. E como a gente vai ver, as maldições pactuais estão conectadas com as bênçãos prometidas. Isso faz total sentido, não é? Se eu quebrei um pacto, eu não vou ter a bênção, mas vou ter a maldição correspondente, digamos assim, àquela bênção. E quais eram essas bênçãos que eles desfrutavam? Lembra dos 3 P's, o caso aqui, né? Eles eram o povo de Deus, vivendo no paraíso de Deus e desfrutando da presença de Deus. O povo de Deus no paraíso de Deus, vivendo na presença de Deus. Em primeiro lugar, existem maldições, então, que se relacionam ao fato de serem povo. Ou seja, Deus ele havia ordenado o casamento e a procriação, mas agora ambos deixarão de ser somente um deleite e serão difíceis e dolorosos. Veja, meus irmãos, a gente aqui, tirando a maioria de nós aqui somos casados, a gente entende as dificuldades que são. Não tem como, são 2 pecadores dizendo sim, como um livro fala. E a gente vê que, de fato, isso ficou mais difícil. A gente negar a nós mesmos é difícil. E essa é uma das grandes chamadas de toda pessoa casada, negar-se a si mesmo e servir ao seu cônjuge. Em seguida, a gente vê uma maldição relacionada não a ser povo, mas a ser ao paraíso. O que seria uma tarefa cheia de gozo e júbilo, a ideia de exercer domínio sobre a criação, que até então era o paraíso ali, né? A gente vê agora o quê? Uma batalha acirrada, não só entre homem e a natureza, mas entre homem e homem também, versos 17 a 19. E, em terceiro lugar, a gente vê que o pecado, lidando com a terceira ideia da presença de Deus, tornou o homem incapacitado, inapropriado para viver a presença íntima e favorável de um Deus santo. A gente vê isso nos versos 23 e 24, aqui do capítulo 3. E, afinal de contas, o centro do Pentateuco, ali de Gênesis a Deuteronômio, significativamente, é o livro de Levítico, onde sacrifícios vão ser ensinados para que o homem possa de novo habitar com Deus. E o centro do livro de Levítico é o dia da expiação, onde o sumo sacerdócio entraria no Santo dos Santos, uma vez por ano, para oferecer sacrifício pelos pecados do povo. Então, veja, tem essas 3 maldições que refletem as 3 bênçãos, mas existe uma outra maldição que permanece, a sentença de morte. Em sua misericórdia, a gente não foi lançado direto no inferno, mas Deus diz que tornaremos a terra porque dela fomos formados. Verso 19. Veja, a morte física ali era inevitável para Adão. Não há mais nas palavras de Deus, existe algo a mais nas palavras de Deus. Ele está falando da morte física, mas existe algo mais nas palavras de Deus do que apenas a morte física. Se você lembrar, lá no capítulo 2, versículo 7, Deus ele soprou o seu espírito em Adão. E a partir daquele momento, o ser humano se tornou imortal. Vai existir para sempre. Nenhum ser humano pode simplesmente deixar de existir. A morte física, portanto, por mais terrível que seja, ela é apenas a primeira morte. Passagens como Apocalipse 21:8 nos lembram disso aqui. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte física ela vai vir, mas ela é apenas uma porta para a vida eterna com Deus, ou a segunda morte, ou morte eterna no inferno. E é no inferno que encontramos a grande punição do pacto das obras. Quando Deus ele advertiu quanto à morte, ele trouxe tudo o que essa palavra implica aqui. A morte espiritual, corrupção do coração, a morte física e a morte eterna. Muitas vezes, pessoas, ou nós mesmos, recebemos essa notícia com hostilidade, como se Deus ele estivesse sendo injusto por condenar alguém a uma eternidade no tormento. Mas a resposta mais simples dessa questão é a que Deus deu a Jó, né? Quem é você para discutir com Deus? Ou mesmo, o que é que você pode fazer a respeito disso? Mas ainda assim, mais plenamente, o que a gente precisa fazer como crente é nos dar conta da seriedade da nossa rebelião, da gravidade do nosso pecado. Afinal de contas, queridos, o tamanho de um crime, ele é em parte medido pela importância da pessoa que é agredida, pela pessoa ou pelo bem agredido. Se você matar uma mosca, quase ninguém vai falar nada. Talvez alguém fale ainda, mas quase ninguém vai falar nada. Se você matar um cachorro, já muda um pouco. Já muda um pouco. Se você atirar no presidente da República, aí você vai ver o que é que acontece. Desse modo,
a gente pensa, qual seria a punição adequada para aqueles que ousam atacar ao Deus, Criador dos céus e da terra, juntamente com Satanás? A pergunta sendo feita já é uma resposta, não é? O inferno. No entanto, Gênesis 3 aqui, louvado seja o nosso gracioso Deus, ele não termina com a penumbra da morte. Note que o próprio Adão já parece um pouco mais otimista aqui. Veja o nome que ele deu à sua mulher: Eva, a mãe de todos os viventes. De onde veio essa esperança? No meio do cheiro da morte ali, ele está falando em vida. A esperança veio não de um vazio, não de um sentimento, não de uma fé na fé, mas da palavra de Deus. As palavras de Gênesis 3,15 anunciam o juízo final sobre Satanás, mas também oferecem esperança à humanidade caída. Esperança no descendente da mulher. Embora não haja menção aqui à identidade específica desse descendente, ele terá uma vitória decisiva, porque ele vai ferir a cabeça da serpente, ainda que essa vitória venha com o custo de ter o seu calcanhar ferido. E ainda que nesse ponto da história Adão e Eva não pudessem vislumbrar todos os detalhes do plano redentivo de Deus, o raio de esperança aqui é inegável e está inabalavelmente associado à palavra de Deus. Interessante, né? Deus, ele foi o primeiro pregador do Evangelho. Foi isso que ele fez aqui. E assim Adão teve fé na palavra de Deus. Ele teve fé na palavra de Deus. E a mudança no nome da sua mulher nos indica isso. Ele exercita essa fé ao ter mais descendentes ainda junto com ela. Ele não escolheu continuar em rebelião, ainda que ele tenha se tornado imperfeito agora, um pecador como nós somos. Mas ele vai agir como um pecador redimido. E ele foi conquistado pelo Evangelho e decidiu seguir o Deus da promessa. E é interessante que no versículo seguinte, depois que Adão expressa essa fé, aí vai a tua pergunta, logo em seguida ele expressando essa fé, Deus ele vai e cobre ele com as vestes de pele. Claro contraste aí estabelecido com as obras da própria mão dele, agora de pecador, que não podiam cobrir ele por inteiro, e as vestes de Deus que o cobriam por inteiro, feitos muito certamente por um sacrifício que precisava ser feito para cobri-los. E aqui a gente tem a primeira indicação de que algo terá de morrer a fim de que a culpa deles seja lavada. Adão creu, Deus lhe salvou e lhe imputou isso como justiça, lhe vestiu com a sua própria justiça. E esse é um padrão que você vai ver se repetir por toda a Bíblia. Por toda a Bíblia, a salvação sempre foi por meio de Cristo. Do Cristo que estava por vir, como a gente vai ver, ou do Cristo que veio, por meio da fé. Glórias a Deus por isso. Tudo indica que os verdadeiros crentes haverão de encontrar Adão nos céus. Até aqui, alguma pergunta? Veja, agora qual foi o efeito da queda? Vamos ver essas três coisas e fechar por hoje. Qual foi o efeito da queda? Ou outra forma de fazer essa mesma pergunta é: qual é o efeito da quebra do pacto das obras para toda a humanidade? Veja, Adão ali, graças a Deus, tudo indica que ele foi salvo pelo Evangelho. Mas ele agia ali como representante de toda a humanidade. E ao escrever as Escrituras sob inspiração do Espírito Santo, Paulo, em Romanos 5, de 12 a 21, desenvolve essa ideia especificamente, nos mostrando que em Adão nós herdamos 3 problemões. Eu vou usar a literação de novo, eu gosto muito disso. Não sei se você já percebeu, mas eu gosto disso, que ajuda a gente a lembrar das coisas. Quais são esses problemas? Culpa, corrupção e a cova. O terceiro ficou bem cru, né? Mas ajuda a gente. A culpa, a corrupção e a cova. A culpa, Romanos 5,18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Note que existe uma conexão que a própria Bíblia faz entre nós e Adão. É um elo não somente físico, mas estritamente legal, no sentido de determinado pela lei, não legal de
mas legal de determinado pela lei. Portanto, a culpa do pecado de Adão é nossa, pactualmente, porque ele é o nosso representante pactual. Novamente, talvez alguém questione a justiça disso, mas foi assim que Deus fez o mundo e foi assim que ele revelou o seu desígnio à humanidade. Interessantemente, a gente não vê ninguém reclamando que a cruz de Cristo é nossa. É o mesmo princípio, representação pactual. Uma maneira de ilustrar isso, se o presidente dos Estados Unidos quiser ir para a guerra, ele não precisa perguntar a todos os cidadãos o que é que eles acham. Na hora que ele fizer isso, todo mundo fez com ele. Acabou-se. O que ele decidir, a nação inteira vai junto. Foi assim que Deus criou o mundo. A gente precisa entender isso. Há um problema hoje no Ocidente de pensar de uma maneira extremamente individualista. Mas a gente está unido como uma família gigante e o mesmo princípio funciona novamente. Não só para a nossa condenação, mas para a nossa salvação também. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Na verdade, essa ideia aqui de que eu recebo Cristo como meu representante pactual é o grande ponto de Paulo. Aqui em Romanos 5, por exemplo, do mesmo modo que a gente é culpado em Adão, a gente pode ser declarado inocente em Cristo Jesus, se ele passar a ser o nosso representante pactual. Então, culpa, somos culpados, a gente nasce com essa culpa, a gente é concebido com essa culpa, acho que é a melhor forma de dizer, a gente é concebido com essa culpa. Segundo efeito, corrupção. Nós não apenas nascemos culpados diante da lei, mas também nascemos corrompidos. A imagem divina, embora presente em nós, está cheia de sujeiras e de corrupção. Esse é o segundo problema. Esse problema não é um problema externo, problema diante da lei, mas é um problema interno agora. A corrupção em nosso coração. Não somos apenas culpados legalmente, mas nascemos com inclinação a continuar cometendo transgressões. Na verdade, diferentemente de Adão, antes que ele quebrasse o pacto das obras, a gente não consegue evitar a prática do pecado. E é por isso que, à parte de Cristo, antes de sermos unidos a Cristo pela fé, nós somos chamados de quê? De escravos do pecado. Não podemos não pecar. Desde a nossa concepção, nós somos chamados de culpados e nós somos chamados de corruptos. A junção da nossa culpa legal e da nossa corrupção do coração é comumente chamada de pecado original. É isso que se refere à ideia de pecado original. E essas ideias são claramente explicadas, por exemplo, no breve catecismo de Westminster, pergunta 18. Recomendo demais vocês lerem aqueles ali. Se não entender alguma coisa, aquilo ali é espetacular, aqueles documentos. Então, o pecado original, veja, diferentemente do que muitas pessoas pensam, não é uma referência ao primeiro pecado de Adão, no primeiro pecado que Adão cometeu, mas é uma referência ao efeito que aquela primeira transgressão tem sobre nós. Tá? É claro isso? Lembre disso, ninguém ensinou você a pecar. Você não teve que ir para a escola dominical para aprender como pecar melhor. Mas você é bom pra caramba nisso. A gente precisa ser treinado a fazer o bem, não é? E isso é quase que uma prova dessa contaminação que nós temos de fato interior. Culpa, corrupção, cova. Ao quebrar o pacto das obras, Adão fez com que os seus herdeiros pactuais, a humanidade toda, herdassem uma culpa, como que uma responsabilidade legal quanto aos danos causados por aquela transgressão, e uma corrupção que afeta o homem em todas as suas faculdades. Como assim, pastor? Nós pensamos errado, nossas motivações são normalmente espúrias, nossas palavras são enganosas e o nosso agir é centrado em nós mesmos. À parte de Cristo, separados do Senhor Jesus, nós somos escravos do pecado. Isso significa, portanto, se a gente compartilha da culpa e da corrupção, partilhamos também da cova. Em Adão nós fomos expulsos do Éden, ou seja, nós estamos alienados da presença de Deus. Amanhã eu vou pregar aqui para essa igreja, eu vou pregar em Colossenses e uma das coisas que a gente vai ver é que nós estávamos alienados de Deus, uma das coisas que a gente vai falar amanhã. Afinal de contas, veja, era a presença de Deus que tornava o Éden um paraíso.
Ninguém hoje nasce num paraíso, nem nós somos concebidos naturalmente como filhos de Deus, mas quando cremos, recebemos o direito, o poder, a autoridade, todas as traduções válidas da palavra lá em João 1,12, de sermos feitos filhos de Deus. Mas a maldição da quebra do pacto das obras vai ainda mais longe. Romanos 5,12 agora, 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte e a cova, até mesmo a segunda morte, ou morte eterna no inferno, pairam sobre toda a humanidade. Nós precisamos lidar com a nossa culpa, nós precisamos lidar com a nossa corrupção e com a cova, a fim de restaurarmos o paraíso perdido e voltarmos a desfrutar da presença pactual e paternal de Deus. Podemos fazer isso? Não, mas Deus pode. E Ele fez. E antes mesmo de entrarmos nos nossos estudos no Pacto da Graça, que virá em seguida, que a gente possa agora mesmo, nesse momento aqui, sermos lembrados novamente de Jesus Cristo, o descendente de Eva, o esmagador da cabeça da serpente. Quando a gente, nos nossos estudos, o encontrarmos milênios à frente, suando gotas de sangue em um outro jardim, chamado Getsemane, recebendo uma coroa de espinhos, sendo pendurado num maldito madeiro, a fim de nos livrar da nossa culpa, da nossa corrupção e do aguilhão da nossa cova. Que a gente possa agora mesmo, novamente, regozijarmos naquele que tornou o quê? Uma rude cruz numa verdadeira árvore da vida. Louvado seja o seu nome. Perguntas, meus irmãos? Uma pergunta. Vamos orar?